Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso dossiê Educação oficial aqui do Setor de Ação Comunitária e Pastoral do Unila Salle do Rio de Janeiro. No episódio de hoje a gente continua conversando um pouco sobre educação com diversos amigos que nós temos aí pela área. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouco com algumas pessoas que têm uma experiência parecida com a nossa, de transformarem todo esse conhecimento em conhecimento online que está disposto na internet. Para mim é um grande orgulho receber essas duas pessoas, são duas pessoas que são muito importantes na minha formação, na minha escolha de carreira, então eu passo a palavra para a Lívia, para que ela possa apresentar um pouquinho mais de quem são essas duas pessoas que a gente vai conversar hoje. Lívia, contigo. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Como sempre, sei lá que horas que você resolveu ouvir esse negócio, então sinta-se cumprimentado como de fato deveria ser. Com muito prazer, como diz o Pequeno, a gente recebe dois colegas, incluindo o Pequeno já como educador. São dois grandes educadores, duas referências, né? Eu penso que em Niterói, duas pessoas muito conhecidas, talvez para além de Niterói, né? Tendo em vista a carreira, a belíssima carreira que os dois têm. A gente recebe hoje, para conversar com a gente, a professora Karine Aragão. A Karine é escritora, professora e doutora em Literatura e Cultura Contemporânea pela PUC-Rio e co-criadora do podcast Nadando na Modernidade Líquida, que aborda as ciências humanas aplicadas ao cotidiano. Junto com a Karine, a gente recebe também o professor Leonardo Sherman, que é professor de História do Colégio Pedro II, com 25 anos de experiência, bacharel e licenciado em História pela UERJ, mestre em Ensino de História pela Unirio e co-produtor e co-apresentador do Nadando na Modernidade Líquida. Aliás, esse título é genial. Esse título é genial. A nossa conversa de hoje tem a ver muito com o fato de vocês terem nadado numa onda antes da gente, depois todos nós termos sido tsunamizados por uma onda que vocês já estavam surfando, né? E aí, como todos os professores tiveram que, de repente, se transformarem em produtores, vou botar entre aspas, de conhecimento online, apesar de entender que o que vocês fazem no podcast é muito diferente do que os professores estão fazendo nos regimes especiais letivos, né? E nas diversas nomenclaturas que isso foi ganhando para tentar dizer que o que a gente está fazendo não é da aula online, não é aula EAD, e de fato não é exatamente EAD, mas a gente também está descobrindo o que é enquanto vocês estão fazendo uma coisa pensada muito antes e, né, não foram tsunamizados por essa onda. Caríssimos, queria que vocês se apresentassem um pouquinho, e aí acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer foi: de onde surgiu a ideia de produzir conteúdo nadando na modernidade líquida? Por que isso? De onde veio isso? A gente conversava e fazia umas conversas muito profundas e cheias de questões e questionamentos, e de repente a gente começou a pensar que talvez aquilo pudesse ser gravado e disponibilizado, e a gente poderia chamar outras pessoas para conversar também, para que a gente pudesse congregar pessoas que pensassem mais ou menos naquele mesmo caminho, não da mesma forma, mas também gostassem de questionar, pessoas que gostassem de questionar e criticar e analisar mais profundamente, saindo um pouco do senso comum, que não se sentissem incomodadas. É bem difícil em tempos planos como os nossos, né? Em tempos em que as pessoas estão aí perdidas, sem saber o que pensar, e outras que deveriam estar perdidas, mas estão frequentemente erradas, mas nunca em dúvida. A ideia é a gente estabelecer a dúvida, estabelecer um diálogo pautado na incerteza, pautado no discurso científico, que é o discurso da incerteza. Então, a gente montou isso no final do ano passado. Eu já tinha uma experiência pregressa com a montagem de um canal de YouTube chamado Política Passo a Passo, e foi ao ar em 2016. Ele não está mais no ar, infelizmente. Houve desacordo entre os produtores e aí aquilo foi descontinuado. Mas o Nadando está aí. Quem vai falar?
Quer que continue falando? Tava apertando o botão. Você sabe. Não, tá apertando o botão. Acho bacana, primeiro, Lívia, você comentou do nome, né? E esse nosso início foi bem, assim, a gente tentando entender, na verdade, o que a gente estava fazendo. Né? Nós não entendíamos exatamente o que era um podcast, então a gente tá aprendendo, na verdade. E esse não era nem o nome inicial, né? A gente tentou fazer... Nosso nome inicial seria A Contrapelo, em homenagem ao Walter Benjamin, mas já existia... Eu me lembro... Não, e era uma ideia ótima, o Contrapelo era uma ideia ótima. Era maravilhoso, eu me lembro da nossa frustração no início, porque na verdade a gente gravou o primeiro episódio em dezembro, com o nome A Contrapelo, fazendo brincadeiras com o nome, quando a gente terminou a ideia do A Contrapelo era a ideia de escovar a história e a sociedade a contrapelo, exatamente naquilo que é incômodo, naquilo que é diferente, naquilo que traz a dúvida, que traz a incerteza. Que vem muito da ideia do Walter Benjamin, né? E a gente foi tomar um café depois e falou assim, vamos ver o que tem com esse nome. E a gente descobriu que já havia um podcast com esse nome, A Contrapelo. E eu me lembro da gente, assim, um de frente pro outro, e agora, o que a gente vai fazer, né? E aí a gente pensando bastante, algumas questões, a gente chegou a esse nome na Dona da Modernidade Líquida, que é um nome que as pessoas curtem bastante e que foi completamente acidental. Então é muito bacana. O Sherman falou desse início nosso, por que a gente resolveu fazer, e eu tenho muitas recordações da gente trocando de sala, nós trabalhamos juntos por muito tempo, e quando a gente trocava de sala, né, quando a gente ia um saindo de uma turma e o outro entrando, muitas vezes a gente se perdia naquela conversa assim, meu Deus, eu quero ficar aqui falando sobre isso, e a gente não podia. Então a gente achou que a gente poderia expandir essas nossas conversas para ocupar lugares, e é uma coisa que a gente conversa bastante. Quando a gente olha, por exemplo, para construção virtualizada, para construção midiática, a gente enxergava ali uma lacuna com o discurso científico. A gente está meio que embebido num discurso simplificado, né? A gente está embebido em incertezas, como ele falou, e a nossa ideia era justamente poder trazer dúvidas e poder complexificar, que essa palavra também faz parte do nosso slogan, não é à toa. A gente pretende complexificar a informação. E para a gente complexificar a informação, a gente precisa ter conhecimento. Então, tudo que a gente estudou, tudo que academicamente a gente teve acesso, a gente queria expandir um pouco isso, né? Atravessar os muros da universidade e poder chegar a uma plataforma com maior alcance. Acho que essas são as origens dos nossos mergulhos. Essa semana, não sei se foi na semana ou se foi na semana passada, eu vi que vocês postaram que vocês são, se não o único, um dos únicos podcasts do Brasil que trabalham com ciências humanas aplicadas, né? Como é que funciona isso, assim, antes de produzir um programa? Vocês pegam algum tema, assim, eu sei que vocês trabalham muito com perguntas, né? Vocês jogam uma pergunta para depois desenvolver no programa. Como é que funciona isso, de pegar todo esse conhecimento que é super institucionalizado, ele tem aquela linguagem super pesada da academia, e transformar isso numa conversa de podcast, assim, como é que funciona esse processo para vocês? Gabriel, a gente já mudou de formatos algumas vezes. Se você pegar, por exemplo, os nossos programas iniciais, a gente tinha ali 1 hora, às vezes, 50 e poucos minutos, e a gente está aprendendo a fazer. Então, assim, a princípio, a gente sempre se reúne para fazer uma pauta antes, para discutir, né? A gente decide, vamos olhar o que tema é importante a gente tratar. E aí a gente faz uma pauta antes, mas assim, nem eu sei exatamente o que o Sherman vai falar, exatamente, nem ele sabe o que eu vou falar. Isso é até uma... Nem eu sei o que eu vou falar também. Nem ele próprio sabe, brincadeira, né? Mas isso é bacana porque a gente tem alguns pensamentos, a maioria, né, converge, mas a gente tem algumas colocações diferentes e divergentes. E a gente não esconde isso no programa. A gente discorda no programa numa boa, porque eu acho que isso faz parte da essência da nossa conversa. Mas a gente faz, né, essa pauta antes e aí a gente vai para a gravação tendo uma ideia, mas isso vai se desdobrando também. E a questão, por exemplo, da estrutura de você trazer esse conhecimento acadêmico também foi uma preocupação. A gente vai aprendendo, a gente vai pegando o jeitinho dessa preocupação. A gente já olhou para alguns episódios nossos e percebeu assim, está um pouco puxado aqui essa informação, de repente não é uma informação para acessar no podcast, vamos mudar, vamos diminuir o programa, vamos estruturar assim, de outro jeito. A gente vai entendendo de acordo com a produção, né?
A produção de conteúdo ela é muito diferente da criação de uma aula, por exemplo. Né? Não é a mesma coisa, está longe de ser. Então, agora que todos os colegas viraram produtores de conteúdo, essa vai ser uma noção que todo mundo vai ter que aprender, porque não é a mesma coisa. A aula é um organismo vivo, está ali ao vivo, as pessoas estão ali, e aquela compreensão se estabelece ou não se estabelece a partir de um diálogo que surge e que morre na hora, e que fica vivo na cabeça das pessoas. Ele não existe em nenhum outro lugar, a não ser naquele momento. É mais ou menos como o teatro, né? O teatro só existe naquele momento, depois acabou. E a produção de conteúdo não é nada disso, não tem nada disso. Então, a gente tem algumas preocupações na produção de conteúdo. A primeira preocupação é abandonar um pouco, ainda que isso seja, de certa maneira, a nossa característica, o trabalho como professor, a gente tem que abandonar um pouco o jargão da sala de aula. Tem que perder a mania de explicar, explicadinho demais, porque as coisas, elas têm uma outra dinâmica, é uma outra velocidade, não é a mesma coisa de uma sala de aula. Até porque... Essa parte foi difícil para mim, confesso, até hoje, né? Às vezes ele fala para mim, você não está na sala de aula. Está na sala de aula. Eu tenho vício de sala de aula. Explicar pra caramba. Porque até porque depois o editor corta. E o editor do Nadando, ele é super rigoroso, corta tudo. E é quem? Meu irmão, essa pessoa. Então, não, quando eu fico com os vícios de sala de aula, eu já estou cortada, né? É assim que funciona. A gente fala pra caramba, o professor fala dessa, e aí às vezes você está explicando demais, e não precisa. Uma outra questão é entender, de maneira humilde, que você não sabe aquelas coisas. Você não sabe de tudo. Cada um de nós tem uma especialização, uma área específica do conhecimento e que você tem um conhecimento um pouco mais profundo sobre essa área. E a gente não discute só as áreas do nosso conhecimento, a gente discute um monte de coisa. Mas a ideia é, de certa maneira, trazer as pessoas para um outro diálogo pautado num outro caminho, que não o eu acho. Por mais que eu não seja especialista em ecologia, por exemplo, semana passada a gente discutiu, está lá no programa sobre o Pantanal mato-grossense, sobre o fogo no Pantanal e tudo mais. Mas o que um cientista da área humana e uma cientista da área de linguagens, o que a gente pode fazer para ir atrás de informação e gerar um conteúdo com base nesse conhecimento que a gente tem dos anos de pesquisa para a produção de texto acadêmico, dissertação, coisa e tal, ou para a produção de aulas? A gente tem alguma coisa a dizer. Esse aqui é o ponto. Né? Então, a gente vai lá e debruça sobre aquele assunto durante um certo tempo, extrai ali o que a gente acha que pode ser interessante, questões de fundo, a gente não tem nenhum informante, bom, eu não tenho, não sei se Karine tem, uma rede de informantes. Não, só tem, como a gente falou no último episódio, o Data NML, que é o nosso Data NML, de pesquisa. Então, a gente, em questões de fundo, a gente vai analisando aquilo à luz das ferramentas das ciências humanas, da área de linguagem, enfim, daquilo que a gente tem ao nosso dispor. É assim que a gente produz o conteúdo. Agora, de fato, a gente não faz nenhuma combinação prévia, até porque é uma posição bastante pessoal. Eu acho que perde a espontaneidade. A gente tem que... se a gente não concorda, e a gente não concorda com um monte de coisa, a Karine foi bem clara em dizer isso, e é verdade. A gente tem que não concordar na hora ali. E aí, enfim, também é uma outra coisa que a gente precisa entender como sociedade, né? Olha eu aqui, o pai da sociedade. Me escutem, por favor. A gente precisa aprender a discordar, gente. A gente precisa aprender a discordar. E discordar envolve, primeiro, ter uma opinião compatível com a realidade, com a ciência, com a sociedade, não uma opinião louca, alucinada, que não poderia entrar no clube das opiniões, vamos dizer assim, respeitáveis. É claro que qualquer pessoa pode pensar qualquer maluquice que queira, mas não é porque eu penso uma maluquice que ela automaticamente se torna verdade. Então, a gente tem que... E mesmo se a gente
tem um discurso científico, se a gente analisa profundamente, a discordância vai acontecer. Aliás, a academia é isso. A academia é isso. Ela é composta, a academia é composta por uma série de pontos de vista divergentes, muito bem embasados e que ficam ali aparando as suas arestas o tempo todo. Então, o nosso podcast segue mais ou menos esse caminho, mas com a preocupação também de tentar transmitir não é uma boa palavra, mas criar um conteúdo que seja acessível a pessoas de todas as idades, um programa para toda a família. Isso é uma questão que, para mim, fica bem clara, ficou bem clara essa semana, né? A gente trabalha nessa frente de ter 2 programas, né, dentro da nossa gama de podcast, em que a gente tem um voltado para voluntariado, que é o Ação Comunicast, e o Dossiê Educação, que sai uma vez por mês falando propriamente sobre educação, né, que é o que a gente está gravando agora. E aí, uma coisa que fica bem difícil de entender é que a gente tem públicos diversos para episódios diversos, né? Então, por exemplo, antes de começar a gravação, eu estava comentando com a Karine que a gente gravou um episódio com o Dom Luiz. Dom Luiz atrai um público muito diferente do que vocês dois, por exemplo, né? Então a gente está dialogando com públicos diferentes o tempo inteiro. Outro exemplo que veio na minha cabeça agora, quando eu vou trabalhar no La Salle, eu sei que eu vou estar ali trabalhando com 2 públicos, né? Com um pessoal que está sendo atendido por nós, que são pessoas em situação de vulnerabilidade social, e com os nossos alunos, que são, em grande maioria, alunos de classe média, estudam em uma universidade particular, enfim. E aí, por exemplo, essa semana eu fui montar um plano de aula para o projeto de iniciação à docência, e aí eu tive que montar uma aula sobre ditadura chilena. E aí você já sabe quem são as pessoas, porque você já sabe quem é a turma que você está atendendo. Então você sabe, essa turma aqui eu posso ir um pouco mais rápido, porque eles já pegaram esse assunto, ou então eu preciso ir mais devagar, porque eles ainda têm um problema com tais assuntos. Então, quando você conhece seu público, fica um pouco mais fácil de você decidir qual vai ser a sua maneira de abordar, enfim. Para vocês, como é que vocês sentem essa diferença, assim, de não saber quem é o público, né? O público é um número pra gente que produz conteúdo pra internet, e a gente, às vezes, acaba precisando mudar a forma como alguns conteúdos são abordados, né? Como é que vocês sentem isso na produção de vocês? Vou te responder voltando a um ponto que você tinha falado antes, agregar esse, a meu hábito de professora aqui. Estou explicando o que eu vou fazer, né? O editor aí pode cortar. Porque você falou... Gente, eu não consigo. Fala de amor em mim, né? Você anuncia e depois fala. Essa é uma questão. Todo mundo Gabriel está acostumado. Mas é coisa de sala de aula mesmo. Sala de aula total. Você tinha falado, você comentou a postagem que eu fiz, falando que nós somos o único podcast de ciências humanas aplicadas ao cotidiano, e foi uma coisa que a gente descobriu no meio do caminho, tá? A gente não pensou lá em dezembro, vamos nos tornar o único. Foi uma coisa que a gente descobriu no meio do caminho, como quem produz podcast, como quem consome podcast. E isso se conecta à pergunta que você fez, porque, por exemplo, quando a gente vai pensar em como a gente vai estruturar o programa de maneira acessível para todo mundo, vai muito da nossa, para a maior parte das pessoas, pelo menos você não vai chegar a todos, né? A gente vai muito muitas vezes da nossa experiência na hora de montar esse conteúdo. A gente falou do Pantanal, estou tocando na Amazônia, mas foco é o Pantanal. E esse programa, para a gente, funciona muito como exemplo, porque não né, a ecologia não é a nossa área de atuação. Mas a gente sabe lidar, por exemplo, com dados do IBGE. A gente sabe lidar com pesquisas científicas. A gente tem noção do que é desinformação. A gente tem noção do que é uma... Né, a gente sabe que é uma democracia representativa. Então, a gente foi tocando em alguns pontos que se conectam a esse tema das queimadas no Pantanal, tentando entender pelo nosso olhar técnico. Mas, ao mesmo tempo, certas pesquisas que a gente precisou fazer para aquele momento, né, são pesquisas que a gente coloca no programa como uma forma de, olha, você também não sabe, a gente também não sabia, né? A gente precisou pesquisar para entender. E isso tudo tem a ver com talvez com esse desejo de tocar pessoas sem um conteúdo extremamente técnico. Quando eu falo muito, por exemplo, de origem das palavras, porque é uma forma de visão que eu acho super válida a gente entender. Só que eu não chego lá explicando a derivação latina da palavra, né? Desinente que você vai usar. Não é isso, mas eu trago tentando
quando a gente falou a questão do tempo, quando a gente falou da esperança, eu falei sobre o significado da palavra esperança, né? Que não é esperar, é esperançar. Então, dá uma ideia de movimento. Eu não fiz uma linguagem técnica, mas eu tentei tornar esse conhecimento mais acessível. E, de maneira prática, uma mudança que a gente fez, a gente conversa muito sobre isso, que foi fundamental para a gente tentar tornar esse conteúdo menos técnico também, foi o diminuir o tamanho do programa. Então, assim, até para quem está pensando em, né, produzir podcasts, enfim, ocupar espaços de conhecimento, uma dinâmica estrutural que para a gente foi muito importante. A gente viu que com um programa de 50 minutos, a gente se estendia como se a gente estivesse conversando com duas pessoas que têm o nosso conhecimento, como se fossem as nossas conversas extra-podcast, que muitas vezes a gente tem no pós-podcast, né? No pós-podcast ou no pré-podcast. Então, a gente diminuindo o tempo do programa, a gente também tentou, foi uma forma da gente atingir melhor esse público-alvo. A gente tem um público-alvo, assim, né? De início, a gente parou para pensar num público-alvo, sim. A gente tinha a visão de que talvez talvez a nossa produção fosse interessar a pessoas que estivessem ali nos últimos anos da escola, no ensino médio, final do ensino médio, ou o pessoal da faculdade, início da faculdade, tudo mais. Então, a gente tinha um público inicial, um público-alvo. Mas existem as métricas dos diversos locais, as plataformas, todas elas têm uma métricazinha lá te dizendo quem escuta o seu podcast. E a gente, de repente, se descobriu um podcast ouvido por pessoas que estão ali na faixa dos 30 e tantos anos até os 40 anos. Não que a gente tem gente de todas as faixas etárias, mas muita gente, muitas mulheres, a gente é ouvido muito mais frequentemente por mulheres do que por homens, na casa aí de 7 para 3, né? 70% da nossa audiência é de mulheres. Então, enfim, isso não impactou na forma como a gente produz. De fato, não impactou. A gente continua produzindo o que está produzindo. Mas, por outro lado, aquele grupo inicial que a gente pensava, abaixo de 18 anos, por exemplo, a nossa audiência é muito pequena. Muito pequena mesmo. Provavelmente, a gente já conversou com algumas pessoas, é claro que a gente não tem financiamento para fazer uma pesquisa de opinião, nem nada disso. Mas a gente já perguntou... ML Data. ML Data, oh meu Deus. É verdade. Mas a gente já conversou aqui e ali, e o pessoal com quem a gente conversou, as pessoas com quem a gente conversou, essas pessoas falaram que tem um problema da complexidade, da fala, às vezes, e tudo mais. Então, tem uma diferença aí, se a gente comparar mais uma vez com produção de conteúdo, se a gente comparar mais uma vez a produção de conteúdo com a aula, tem uma diferença. A aula, ela é a pescaria de arpão, né? Você está ali olhando para a pessoa com quem você está falando e está tentando fazer com que aquilo funcione, né? Aquele diálogo se estabeleça e que aquelas duas mentes entrem em sintonia, frente a frente. Por mais que seja uma turma grande, aquilo se faz de um para um. Você não, por mais que o professor se comunique para a turma toda, a comunicação se dá de um para um. No podcast, é pescaria de rede. A gente joga a rede e quem quiser vir, vem. A gente não tem como obrigar as pessoas, e nem seria esse o objetivo, a ouvir o podcast. E, nesse sentido, a gente montou um material que agrada algumas pessoas e, bom, nós estamos muito felizes que essas pessoas que se agradam com o nosso material ouçam, então a gente vai produzir mais, dentro das nossas possibilidades, e até agora, do tempo para cá, já desde o início da pandemia, quando a gente não tem a possibilidade de tratar daquele assunto diretamente, ou quando a gente quer tratar de uma maneira mais profunda sobre determinado assunto, a gente chama alguém.
E a gente tem feito isso desde o Educação em Tempos da Pandemia, em que a gente entrevistou vários colegas ao longo de 8 episódios, falando sobre como era, como poderia ser aquele momento de pandemia, todo mundo em casa, como é que faz para lidar com as crianças em casa, o que dá para fazer e tal, foi muito interessante. E, recentemente, a gente colocou como prática frequente trazer pessoas de diversas áreas que possam dialogar. A gente conversou com o professor Júnior, né, sobre as questões de raça e racismo. A gente conversou com a professora Paula Lang, da... Lang? Lang, perdão. A gente conversou com a professora Paula Land, da UF, sobre questões importantes para o direito das mulheres, a questão do aborto legal no Brasil, a violência contra as mulheres. E hoje quando a gente está gravando, quinta-feira, mas quando esse podcast sair, já vai estar lá. Temos lá o programa com uma nutricionista, tratando das questões nutricionais em tempos de pandemia, que não é fácil, né? A gente anda aí preso dentro de casa, para quem... Vou te falar que para a Lívia anda muito fácil, porque ela emagreceu absurdamente durante a pandemia. Então, a Lívia está em outro patamar em relação a isso. A Lívia tem que, então, compartilhar essas ideias, né? Porque é muito importante que a gente faça isso. É muito importante que todos nós compartilhemos. Se a gente não compartilha, e esse é o ponto, a Karine já citou e eu vou repetir. Se você, que é uma pessoa que está dentro das suas faculdades mentais perfeitas, está na plenitude da sua consciência, se você tem um estudo, e se você não é fascista, você tem a obrigação de ocupar as redes. Tem a obrigação, porque toda vez que a gente não ocupa, vem um fascista e ocupa. Aí vem o fenômeno do youtuber. Ah, mas tem um monte de youtuber fascista? Tem, tudo bem. Eles estão lá, vai fazer o quê? Tudo bem, não é, mas vai fazer o quê? Agora, ocupe o espaço, fale você também, use a sua voz, porque toda vez que alguém progressista, alguém democrata, alguém que tem um pensamento não fascista, deixa de fazer isso, abre espaço para um fascista fazer. Sherman, você tocou num ponto que, na verdade, a primeira coisa que eu pensei quando você disse isso se conecta com uma ideia que você disse antes, que estava relacionada a todo mundo tem direito de ter a sua opinião, né? E eu sempre tenho estranheza quando eu escuto essa frase, não porque eu discorde dela imediatamente, mas porque eu acho que a gente tem um conflito com a noção que a gente tem de opinião. É uma coisa você ter uma opinião, você tem um juízo de fato, um juízo de valor sobre um juízo de fato. Outra coisa é você ter zero juízo de fato, você não tem a menor ideia do que é aquilo, e você blasfema o que você quiser. Então, assim, opinião precisa ter alguma noção real do que trata a matéria, assim. Quando você está falando um troço que ignora o que é a coisa em si, não é opinião, é erro. Entende? Eu tenho um pequeno pensamento sobre isso que eu posso falar aqui. Eu não concordo com isso. Opiniões nunca estarão erradas, porque as opiniões não precisam ser verdade. A pessoa pode ter a opinião que quiser. Opinião é algo que vem do mais íntimo da pessoa. Qualquer bobagem que a pessoa acredite, ela vai emitir como opinião. Mas opinião não é fato, como você disse. E quando a gente vê, por exemplo, o fenômeno das fake news, a gente vê que o fenômeno das fake news estabelece uma tentativa de alterar os fatos, como se eles fossem opiniões. A ideia de que o fato também não é nada mais do que uma opinião. E aí está errado. Opinião, qualquer um pode ter a sua, não tem problema nenhum. Você pode pensar o que você quiser. Eu, por exemplo, acredito no Flamengo. Agora tá bom, né? Porque o Flamengo anda ganhando. Mas nem sempre foi bom.
né? Eu continuava acreditando. É uma opinião. Eu acho isso melhor que aquilo. Eu gosto mais de, sei lá, de goiabada com queijo. É uma opinião. Não tem nenhuma obrigatoriedade de ser verdade. Eu posso dizer que pastel frito é a melhor comida do mundo. Não há a menor obrigatoriedade disso ser verdade. Agora, se eu pulo para o debate científico, nós não temos mais opiniões. Aí não tem opinião. Acabou a opinião. Então, se alguém vem e diz o nazismo é um fenômeno de esquerda, isso não é uma opinião. Isso é uma bobagem. Isso é um erro. Não é uma opinião. Porque este conceito, o nazismo, é um conceito das ciências humanas, especificamente da área de história, e que existe todo um cabedal que a pessoa tem que se apropriar antes de emitir alguma análise sobre isso. E essa análise vai ser pautada nesse embasamento. A pessoa pode falar que o nazismo é de esquerda? Ela pode falar, mas é uma opinião e não vai ser a verdade. Isso está errado, entendeu? O problema, e aí só para terminar esse pensamento, é que nós todos, a nossa sociedade como um todo, acabou juntando opinião com fato. Tanto é que os jornais todos, passaram a utilizar a opinião como fato. Não há uma única matéria de jornal que não tenha lá a Dona Maria. Nada contra a Dona Maria, adoro a Dona Maria. Mas o cara vai fazer uma matéria, a jornalista vai fazer uma matéria sobre o ônibus que está atrasando. Em vez dele fazer a matéria sobre o ônibus que está atrasando, pegar um cronômetro e verificar quanto tempo o ônibus está passando, aquela coisa toda, o que seria o trabalho do jornalista, analisar aquilo. Não, vou ver aqui, será que está atrasando? Não, esse aqui levou 10 minutos. Aquele ali levou 15. Era para levar quanto? 10? Então está atrasando, pronto. Mas não. O que vai fazer o jornalista? E aí, Dona Maria? Tá difícil? Aí a Dona Maria vai... tá difícil. Então, hoje a gente vai acompanhar a Dona Maria no caos do transporte. Ou seja, em vez de ir pela área da análise, o sujeito pensou que o melhor é a opinião. E todos nós estamos viciados nisso. Estamos viciados em opiniões, a ponto de a gente não conseguir diferenciar mais. É claro, a gente não nós aqui, porque nós estamos aqui falando porque nós temos um conhecimento profundo, hein? Mas, enfim, a gente não conseguir mais, a nossa sociedade não consegue mais diferenciar o que é a opinião do que é a realidade. Basta ver qualquer mesa redonda de futebol na televisão, aquele show de opinião, mesmo muitas vezes contrariamente ao que vem ali. Mesa redonda agora tem o fenômeno da mesa redonda política, né? Tem canal aí fazendo mesa redonda política. Vamos verificar opiniões. Tem um negócio maravilhoso, só para terminar, eu sei que eu falei para caramba, um negócio maravilhoso da Porta dos Fundos, é uma série da Porta dos Fundos, chamado Polêmica da Semana. Polêmica da Semana. Quem não viu, veja. É maravilhoso. Por quê? É exatamente essa falta de diferenciação entre o que é discurso do que é análise, que é apresentado, é claro, ali no formato de um esquete. Então, a polêmica da semana é sempre um assunto que é óbvio, e aí eles apresentam um cientista embasado, coisa e tal, e um imbecil. Ora, minha gente, o que a gente quer? Né? Agora, Léo, tem muito... Quer falar, Lívia? Só 30 segundos, assim. Léo, eu acho que a gente disse a mesma coisa. E aí eu vou explicar para você o meu ponto de vista a partir da tua fala. Você pode achar que o Flamengo é o melhor time. Você só não pode dizer que ele é o melhor time de São Paulo. Isso está dizendo um grande erro, não é uma opinião. Mas eu tenho certeza que é o melhor time de São Paulo. Querido, é erro, não é opinião, entendeu? É o melhor time do Brasil. Lívia. A É a gente mesma não coisa. pode controlar as maluquices das pessoas. Não, pode sim, porque essa relativização nossa de tá bom, pobrezinho, ele é só um imbecil. A gente terminou onde a gente tá tudo bem não tomar vacina. Gente, Lívia, não é pobrezinho. A liberdade de expressão ela tem um custo. Quem falou isso muito bem foi o Ciro, né? Num debate presidencial, no último debate. A liberdade de expressão impõe certos sacrifícios para a gente. E o sacrifício é esse.
Eu não tenho como controlar a existência de maluco. Vai ter maluco. Agora, nós, como sociedade, nós temos que ter conhecimento, entendimento, análise e calma suficiente para diferenciar o que é maluquice do que é análise séria. O que é opinião relevante do que é análise séria. Porque opinião, relevante ou não deixa de ser opinião. Você pode ter uma pessoa muito inteligente, que dá boas opiniões, mas não deixa de ser opinião. Agora, no momento que você passa para análise, deixou opinião, acabou a opinião. Se eu pego um paper, né, pego lá um artigo de história e leio aquilo ali, não tem nenhuma opinião. Não tem nenhuma opinião. Não tem nenhuma opinião. Não tem, não é nem assim. Aí é que está a nossa dificuldade. A gente acha que está mais ou menos, e não está mais ou menos. Ali, se eu pego lá, vou no Cielo, ali não tem opinião, ali tem uma análise. O sujeito está falando, eu acredito em A por causa disso. Eu acredito em B por causa disso. Todos os papers, todos os artigos são assim. Todos, sem exceção. Vai começar o artigo, o livro, a dissertação, a tese, ele vai te dizer, olha, eu acredito em A. E porque eu acredito em A, eu vou provar A com base nessas explicações. E aí a pessoa se põe a explicar aquilo. Aquilo não é uma opinião, aquilo é uma análise. A análise pode estar errada também? A análise pode estar errada também. É claro que a análise também pode estar errada. Mas a análise, para ser validada pela academia, a coisa vai passar por um outro caminho completamente diferente. E aí vai ter que ter a defesa. Olha que palavra importante. A pessoa vai ter que defender aquilo frente a outras pessoas que estudaram aquilo tanto quanto ele. A coisa é completamente diferente. Agora, opinião, você pode ter opinião sobre qualquer coisa, a qualquer momento. Opinião não muda nada no mundo. A questão são as análises. Só que nós estamos viciados em opiniões. E aí, o que aconteceu? Tinha algumas pessoas que tinham opiniões relevantes, boas opiniões, que a gente achava legal. Só que apareceu um monte de maluco, falando que a Terra é plana, e que vacina não funciona, e que cloroquina é que é o bom, e que nazismo é de esquerda, e coisas do tipo. A gente não sabe o que fazer, porque a gente viciou na opinião. Enquanto a gente é viciado na opinião, babou. Desde quando vocês acham que isso apareceu? Porque, assim, isso me veio à cabeça hoje, de manhã cedo, porque eu tava tendo uma aula sobre debate historiográfico, uma aula super chata, só que tem umas coisas interessantes. E aí tava rolando uma aula de debate historiográfico sobre a Revolução Francesa. Exatamente. Tava rolando um debate historiográfico sobre a Revolução Francesa. E aí a professora falou assim, porque na época a Hannah Arendt, ela fez um absurdo, criou uma discussão absurda, porque ela disse que durante a Revolução Francesa as massas assassinaram a liberdade no altar da igualdade. E aí aquilo ali foi um absurdo para a época, e começou uma grande discussão e tal, e ela usou isso para explicar revisionismo. E todo mundo ficou, professora, isso é revisionismo? Ela falou assim, na época isso era revisionismo, continua sendo, né? Revisionismo liberal, enfim. E aí alguém perguntou, mas professor, o revisionismo de hoje é pior? e ninguém conseguiu explicar, assim, bem, por que hoje em dia, quando a gente fala em revisionismo, a gente pensa nessas coisas super absurdas, né, que você citou aí, algumas, pelo menos 3 surgem por semana, né? Por que a gente começou a pensar essas coisas tão absurdas? Porque, ao meu ver, né, antigamente, quando você tinha um revisionista, pelo menos ele tinha uma conceituação ali por trás do que ele estava falando, né? Ele, pelo menos, o revisionismo liberal, ele é baseado em uma análise que tem um fundamento científico, né? Vocês acham que esse revisionismo atual, ele se atualizou de uma maneira que ele ficou mais absurdo, mais fora do real, ou isso é uma coisa que a gente está ressignificando só? Acho que tem vários sintomas aí sociais articulados, assim. Primeiro, uma questão que está até articulada com o que vocês estavam comentando antes, que é o fato, a opinião. Isso está muito inserido na estrutura do nosso programa, porque a gente faz questão de sempre colocar a bibliografia que a gente usa, né? A gente parte de 2 pessoas que são acadêmicos. Então, a gente se preocupa muito com o que a gente está colocando, com a veracidade da informação, da gente não distribuir fake news, né? Da gente não entrar no terreno da pós-verdade. E eu acho que isso, por exemplo, é uma questão que agrava esse revisionismo e tudo que a gente está vendo, essa confusão entre fato e opinião, entre discurso científico e opinião. Porque você não pode simplesmente dizer eu não concordo com a vacina, né? Existe um estudo por trás disso.
Existe um estudo da vacina como pacto coletivo, existe o estudo da vacina na área da infectologia, então não existe essa possibilidade, né? Mas acredito que essa é uma preocupação. As pessoas estão se sentindo aptas a falarem sobre tudo com conhecimento superficial. Então, elas não precisam, de repente, de uma bibliografia para respaldar o que elas estão falando. Elas estão falando e acabou. E muitas vezes elas se sentem contrariadas quando você pergunta assim, mas quem você leu? O que você estudou para falar isso que você está dizendo? Eu sei, né? É aquela teoria do eu sei, eu acho. Ou eu li num tweet de 180 caracteres, eu já estou me sentindo informada. Informado não, mas com conhecimento, porque existe uma divisão aí entre o que é informação e conhecimento. O conhecimento, ele precisa de trabalho, e precisa de trabalho acadêmico, ele precisa de trabalho científico, e a gente vai perdendo isso, né? A ideia dos especialistas da área também vai sendo perdida numa situação virtualizada, em que o conhecimento é passado no âmbito virtual de maneira mais acelerada, de maneira mais superficial. A gente acha que sabe aquilo ali porque você leu, enfim, e tá mega informado, e você se coloca, por exemplo, para comentar a pandemia no mesmo patamar do Átila Yamarino, né? Eu vou te falar alguma coisa, eu não concordo com o Átila. Por quê? Porque eu não concordo, né? E o que eu estudei para poder dizer que eu não concordo com o Átila? Então, eu acho que essa perda da noção de que existem especialistas da área e tirar um pouco do nosso narcisismo, achar que a gente tem que dar conta de tudo, né? Que existe uma situação comportamental voltada a isso também, que tem total influência para mim na ideia do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, você achar esse medo seu de perder alguma coisa. Então, medo de perder alguma informação, medo de não saber de alguma informação me transforma em alguém superficial. E isso no terreno das redes chama muita atenção. A gente tem um episódio em que a gente comentou as ondas de indignação. E foi um episódio muito bacana, um episódio em que a galera interagiu bastante, porque muitos se sentem nisso, né? Meio que obrigados a participarem dessas ondas de indignação sem nem saber exatamente sobre o que está participando. Hoje, uma aluna, por exemplo, me perguntou a minha opinião sobre o pronome neutro, né, a ideia do pronome neutro. E a gente começou a dialogar sobre isso. E ela me falou, Karine, mas eu não sei, né, porque muita gente foi para as redes dizer que isso prejudicava a comunicação por libras, né? E aí eu perguntei para a pessoa se ela, por quê? E ela não sabe me responder. Eu falei, é isso, é informação pelo tweet. A pessoa não sabe nem o que é a comunicação por libras, mas ela acha que o pronome neutro está errado porque atrapalha a comunicação por libras. Então, essa movimentação, essas ondas de indignação que estimulam a superficialidade, está muito pautada no revisionismo histórico, né, no revisionismo total. Para você dizer, por exemplo, que a Terra é plana, e você te perguntar para a pessoa, mas por que você está falando isso? A gente tem um episódio sobre por que as pessoas não acreditam na ciência, né? Significa simplesmente que ela entrou no comportamento de manada, ela faz parte do grupo A, e o grupo A tem como característica não acreditar que a Terra é plana. E aí ela nem sabe por que ela está acreditando que a Terra é plana, mas ela está acreditando para pertencer àquele grupo, né? E trazendo a estrutura do nosso programa, porque todas essas preocupações passam pela estrutura que a gente decidiu colocar no programa. A gente não sabia exatamente como, a gente já foi mudando isso muitas vezes, mas a gente sabia que a gente queria criticar, problematizar, e a gente queria construir, né? Essa era a nossa dinâmica. Não vamos só chegar e falar o que a gente acha de problematizando, meio que destruindo as possibilidades das pessoas, falando assim, olha, você está no mar de lama, fique aí, tá? Bem-vindos, estamos todos. Mas a gente queria construir alguma coisa em cima dessa problematização também. E, de novo, para construir, a gente não parte simplesmente do eu acho. A gente mostra possibilidades de construção que são embasadas em estudo. Então, é uma preocupação nossa justamente não entrar nessas ondas de indignação. A gente não tem, por exemplo, postagens que obedeçam à ideia da engenharia do caos. Se a gente quisesse, e a gente tem noção disso, vamos engajar aqui a nossa audiência? Vamos lançar ali Karine Sherman falando uma coisa absurda, assim, meio que ofendendo alguém, falando... A gente vai engajar, a gente vai ter milhares de visualizações muito rapidamente, mas não é isso que a gente quer, né? Não é esse superficialismo que a gente quer.
Então, a gente resolveu sair dessa engenharia do caos que promove muito isso que você perguntou, dessa proposta de, né, essa superficialidade de opinião e esse revisionismo. Realmente, a gente está fora disso, né? Isso me traz uma questão, assim, né? Acho que, do ponto de vista das escolhas que vocês fazem para a produção do conteúdo de vocês, devem ter surgido alguns desafios, né? Você acabou de falar aí dessa escolha que, olha, talvez a gente engaje menos, mas a gente não quer esse modo de fazer, a gente não quer ter que ceder numa coisa que a gente não acredita. E aí, que outros desafios vocês encontraram nesse percurso e como é que vocês foram lidando com esses desafios? Acho que o primeiro desafio que a gente enfrentou, que a gente enfrenta ainda, e que está todo mundo enfrentando também agora, né, é a curva de aprendizagem do uso das ferramentas digitais, que é uma curva duríssima. Os primeiros momentos de... Você também, Lívia, sofre com isso? Os primeiros momentos em que a gente entra em contato com uma nova ferramenta são momentos em que você tem que ter uma mentalidade um pouquinho... Então, a mentalidade resistente, porque a sensação é de estar voltando a aprender a ler, a sensação é de voltar a aprender a escrever, aprender a andar, porque é o beabá mesmo. Toda nova ferramenta, você parte do zero, não tem nada que você transpõe, né? É muito, muito complicado. Então, a primeira coisa está aí. Agora já tem aí algumas ferramentas de disponibilização rápida dos podcasts, por exemplo, e tal, mas você vê que a gente tem pouco tempo, mas isso já andou muito. Mas mesmo assim, se você for fazer um podcast querendo ter controle sobre o que você produz e tudo mais, vai ter que ralar um pouquinho, porque é um novo mundo, é uma atividade de produção, a questão da gravação, a questão da qualidade do áudio, a edição, que é uma coisa complicada, o tratamento de som, e a disponibilização, a distribuição disso é realmente complicado. Com relação aos assuntos que a gente trata, a dificuldade é mesmo a transposição do vocabulário. Essa semana que a gente está trabalhando com nutrição, a gente gravou com uma nutricionista, fomos aos artigos da área de nutrição, analisamos aquele negócio ali, lemos aquele material. A gente entrevistou alguém que é da área, fazer a conexão entre aquele jargão dos nutricionistas e as outras pessoas. E somos nós somos as outras pessoas também, porque nós não somos da área, mas a gente se debruçou sobre aqueles artigos para tentar entrar um pouco naquele campo. E nem sempre isso é simples. Eu acho que esse é um grande desafio. Mas, só para terminar, eu estou com a Karine, a gente combinou, e eu acho que essa é uma questão importante, de também não ficar correndo atrás do assunto da moda. Às vezes até encaixa no assunto da moda, já aconteceu da gente chamar um assunto e na quinta-feira, no dia que entra o podcast, o assunto ser o assunto do momento. Já aconteceu. E também acontece ser o assunto do momento e é assim que vai, sem preocupação. A vida que segue. Uma dificuldade muito grande que está agregada a isso é o que a gente chama de trabalho invisível. Porque, às vezes, quem não produz conteúdo para a internet vê ali um podcast de 40 minutos. Eles devem levar o quê? 1 hora para fazerem, né? Porque é 1 hora de trabalho ali. E, na verdade, não. Existe um trabalho invisível absurdo, né? Existe a edição de som, por exemplo, que o Sherman faz, que demora pra caramba. Existe o nosso pensamento, né, de em que redes que a gente vai colocar e qual é a dinâmica que a gente vai usar para cada. Existe o nosso próprio trabalho de pesquisar, né, o trabalho de pesquisa anterior, já que a gente está preocupado em trazer uma informação que seja acessível e que seja verdadeira. A gente não pode trazer uma informação ali superficial para o programa, então exige que a gente olhe, que procure tal assunto. E tudo que a gente já estudou, que de alguma forma está na nossa cabeça,
né, já está de maneira mais dinâmica e que a gente usa para o programa. Então, assim, eu diria que essa questão do trabalho invisível é algo bastante a se considerar como uma dificuldade, né? Porque além dos nossos outros trabalhos, esse é um trabalho nosso também, né? Ele ocupa um certo tempo no nosso dia. A gente tem que botar lá, a gente não pode chegar, por exemplo, vou marcar segunda-feira, vou dar várias aulas segunda-feira à tarde. Não, porque segunda-feira à tarde é o dia que a gente grava. Então é um dia reservado para a gente fazer isso, fora uma emergência ou outra. Então, assim, esse trabalho invisível para quem quer criar conteúdo, e a gente está o tempo inteiro aqui falando isso, porque a gente realmente acredita que as pessoas com um pensamento progressista precisam ocupar espaços para a gente ter menos coisas absurdas por aí. Pensem nessa questão do trabalho invisível, do planejamento, porque é algo realmente que demanda uma certa atenção. A gente sente isso na pele, assim. A gente tá conversando aqui agora, quando terminar a nossa conversa, eu não saio daqui, porque já vai ao ar um podcast que a gente gravou na semana passada. Hoje é dia 8 ainda. A gente tem 3 podcasts já gravados, contando com o que tá saindo agora, 4. Então, a gente nem faz ideia de quando vai sair esse episódio de agora, né? Então, a gente vai acumulando coisa, porque a gente sempre gosta de ter uma reserva, né, de episódios. Só que é um trabalho, assim, pesado. Teve uma semana que a gente teve que produzir artigo, apresentar o artigo que a gente produziu, e gravar podcast tudo no mesmo dia. Então, esse trabalho invisível, eu acho que é o que fica mais difícil da gente tentar se colocar no lugar do produtor de conteúdo se a gente nunca teve essa experiência, né? Esse é o primeiro ano que eu tô tendo essa experiência de produzir, editar, gravar podcast e realmente esse trabalho invisível, ele parece ser a maior parte do trabalho, é o trabalho invisível, né? Então é legal pensar isso. Eu já fiz esse cálculo aí, para cada minuto gravado, coisa de meia hora de trabalho para cada minuto que vai ao ar. Gravado não, cada minuto que vai ao ar. Dá uma meia hora de trabalho para cada minuto que vai ao ar. Isso quando é áudio. Porque se for vídeo, a coisa aumenta bastante, porque o vídeo tem maiores implicações, a edição é mais complicada, tem que separar áudio de vídeo, enfim, tem umas questões próprias. E ainda tem uma questão assim, quando o podcast, como a gente falou, vai saindo do cercadinho, e a gente começa a receber mensagens, né, do pessoal querendo interagir, da galera. Você precisa dar uma atenção especial a quem está se comunicando com você. A quem parou um tempo ali e te ouviu, e parou e te escreveu uma mensagem, fez um comentário. Então, isso demanda uma atenção também. Não é você ignorar e falar assim, não vou me comunicar com as pessoas. Só que quanto mais a gente vai crescendo, né, mais pessoas vão interagindo com a gente. E aí mais um tempo também que demanda. Não estou reclamando, por favor, não parem, né, de mandar mensagens, a gente adora. Mas estou falando que assim, existe um tempo de trabalho que como você colocou, Gabriel, quem não cria conteúdo não tem noção do quanto demanda tempo e voz. A gente está sempre o tempo inteiro falando. E às vezes a gente simplesmente não está bem no dia, né? Existe isso. Vou gravar o podcast, mas eu estou aborrecida. E aí? É parar e falar, ponto, acabei, vou ter que gravar, não posso simplesmente escolher, hoje, essa semana o episódio não vai sair não, porque eu tô aborrecida. Não, tem que chegar lá e fazer, e pesquisar. Então, assim, a criação de conteúdo digital realmente não é uma coisa fácil. Eu vou chegar lá e fazer por lazer. Mas é importante que se diga duas coisas. Assim, senão fica parecendo que a gente está pedindo para as pessoas fazerem e parece que é a piscina de água fria, né? Vem, né? Vem que tá bom. Mas duas coisas. Primeiro é que sim, dá para dar uma paralisada, dá para parar quando a coisa não dá para funcionar. E a gente teve esse momento no podcast, a gente ficou parado, a situação era muito grave, o meu pai estava no hospital, acabou morrendo e tal. E não tinha condição, não dava para fazer. E aí a gente paralisou. Foram 2 semanas, e, enfim, porque realmente não tem como. E a vida é mais importante do que o podcast. Enfim, não tem hora que não dá. E a outra coisa é que, sobre a questão da curva de aprendizagem, é que essa curva é muito interessante num outro sentido. Ela começa muito difícil.
mas ela se torna fácil logo depois, né? Com algum tempo de uso frequente, a coisa entra no seu dia a dia. É como quando a gente compra um celular que está com uns aplicativos novos, você leva um tempinho ali meio enjoado até aprender aquele negócio. E eu estou falando aqui que depende do aluno. Depende, claro, mas de uma maneira geral, a curva ela tem esse dado curioso. A gente começa com muita dificuldade e depois essas atividades entram no nosso dia a dia, a gente nem sente mais e nem se lembra de que foi tão difícil chegar àquele ponto. Então, para a gente encaminhar esse encerramento, em nome de todo mundo do setor, em nome de quem ajuda a produzir o nosso podcast, eu queria agradecer a participação de vocês dois. Para a gente é uma grande honra receber tanta informação, tanta experiência, né, e saber que tem pessoas engajadas com esse compromisso de pessoas que precisam ter voz, né, nesses espaços, como vocês mesmos disseram, que fazem um trabalho parecido com o nosso. É óbvio que a gente começou a se inspirar em vocês em alguns aspectos, né, pelo bom trabalho que vocês desenvolvem. Então, para a gente é super proveitoso escutar o pouquinho do testemunho de vocês. Então, para a gente finalizar, aí, eu queria que vocês deixassem uma mensagenzinha aí para a gente sempre termina esse episódio de educação com uma mensagem de o que vocês pensam que a gente pode tirar de proveito dessas experiências de produção de podcast, de trazer esse conhecimento para fora dos muros da universidade. O que vocês acham que dá para tirar de proveitoso disso tudo? Eu vou puxar a sardinha para minha área aqui e trazer uma ideia da Chimamanda Adichie que me toca muito e eu acredito que são caminhos para a gente, né? A Chimamanda Adichie fala que a gente entrou muitas vezes nessa, e eu vou misturar a Chimamanda Adichie comigo, hein? A gente entrou nesse cotidiano bélico por desaprender a contar histórias. E a gente está desaprendendo a contar histórias, e a gente está desaprendendo a ouvir histórias, e a gente está desaprendendo a cruzar histórias. Então, ela, como escritora, quando me coloca para pensar sobre isso, realmente é uma reflexão que eu consigo perceber, assim. A gente realmente está deixando de dialogar, né? A gente está realmente perdendo a capacidade. A gente falou tanto aqui das nossas discordâncias, a gente faz o programa junto e tem total liberdade de discordar, e a gente está perdendo socialmente essa habilidade. E eu acredito que quando a gente perde essa habilidade de cruzar histórias, de contar histórias, de ouvir histórias, de dialogar, a gente não vai por um caminho muito legal. Pelo contrário, a gente vai botando o pezinho aí onde a gente está hoje, né? Nessa sociedade tão bélica, de novo aqui puxando para mim. E eu acredito que o podcast, o ocupar espaços, o ter voz, traz para a nossa sociedade coisas que são muito importantes e que talvez a gente esteja perdendo, que é a pluralidade. A gente precisa ter espaços plurais. A gente precisa ter espaços heterogêneos, a gente precisa ter espaços com diversidade. Então, vozes, claro, né? Como a gente falou aqui, para ser sintético, que estejam nas suas faculdades mentais possíveis e corretas, né? E embasadas em conhecimento científico, precisam ocupar esses espaços para a gente garantir pluralidade, diversidade e uma sociedade heterogênea. Acredito que a Chimamanda dá uma luz para a gente nesse sentido. E a internet, as redes sociais, o podcast como um todo. Então vamos reaprender a cruzar nossas histórias. Eu vou nessa linha também, mas lembrando que tem gente muito graúda ganhando dinheiro com a polarização. A polarização não veio do nada, ela veio de um objetivo muito específico. E, é claro, utilizando as ferramentas que estão à disposição, que não estiveram em outras épocas, como, por exemplo, as redes sociais, que ajudam a esses grupos que já existiam a ter uma força maior no debate, ajuda essas forças a ter ajuda esses grupos a ter uma força maior no debate público e gerar a polarização. A polarização, ela é criada, ela não é uma polarização que vem de nós mesmos, que vem naturalmente do nosso dia a dia. Um imbecil defensor da ditadura era só um imbecil defensor da ditadura, antes de haver
grupos que defendessem essa posição. Então, se a gente já rejeitou essas ideias, a gente pode rejeitar de novo. Só que a gente não vai fazer isso quieto, calado. A gente vai ter que falar, vai ter que estragar o almoço da família, vai ter que estragar o Natal, vai ter que se colocar na rede social, vai ter que se colocar nos podcasts da vida. Então, a minha mensagem é nesse sentido. Faça. Né? E não espera aprender a fazer para fazer, não. Faz. Né? Aprende fazendo, porque não tem outro caminho. Aliás, esse é um mote que a gente utiliza desde o início. Vamos aprender fazendo. E vai que vai, e vai embolando, e vai fazendo, e vai embolando, e vai fazendo. E esse é que é o caminho. Essa é a mensagem que ele vai passar, além de uma outra. Gabriel disse que não sabe quando vai sair, mas já me precavendo, eu digo, fique em casa, use máscara e álcool gel, a pandemia não acabou. E muito obrigado a vocês pela oportunidade da gente vir aqui, falar um pouco desse trabalho que a gente se orgulha tanto. Foi muito bacana estar com a Lívia e com o Gabriel aqui, em nome da Pastoral. Eu agradeço a vocês, viu, que estão de maneira tão bacana fazendo esse serviço, esse trabalho aí. Agradecer ao Léo e a Karine, muito obrigado pela disponibilidade. Cada vez que vocês falam, eu, se anotar, crio mais 3 pautas e a gente já pode fazer mais uns 6 episódios com vocês, viu? Muito obrigado por compartilhar e por incentivar de uma forma tão generosa que outras pessoas surfem essa onda e também saiam por aí nadando nessa modernidade toda e, enfim, nesse tempo em que a gente precisa, sim, se colocar. Uma coisa que eu esqueci que a gente sempre pede é divulguem as redes sociais de vocês aqui, pode ficar com esse momento jabá, os arrobas do podcast. Eu sei que o Instagram é bem ativo, não sei se vocês usam outra rede social, acho que tem o Twitter também, né? Fica aberto aí para vocês divulgarem os arrobas, a gente sempre abre aí para esse finalzinho para vocês fizerem esse momento jabá gratuito aí. A gente está em todos os lugares, Gabriel, nós somos onipresentes. Nós vamos dominar as redes. Mas o mais importante é que você, por favor, que está nos ouvindo e quer ouvir mais da gente, vai lá no seu tocador de podcast favorito e vai lá e já coloca aí, já guarda para ouvir, ou já ouve logo o nosso programa, que está em tudo quanto é canto, aí, Spotify, Deezer, Cashbox, Apple Podcast e por aí vai. Mas, Karine, é a nossa SEO, né? Nossa gerente das internet. Gerente não, gerente tem que ser presidente geral, né? Assim, alguma coisa, título. Sim. Nossas redes pessoais são Karine Aragão Escritora, Léo Sherman. As redes do nosso podcast, nosso Instagram, NML Podcast. Nosso Twitter é na Líquida. Nosso YouTube e Facebook é Nadando na Modernidade Líquida. Estamos no TikTok também. Entramos no TikTok também. Olha só. Já que é para ocupar espaço, vamos lá. Excelente, então, pessoal. Eu super agradeço mais uma vez a participação de vocês. Para mim é super significativo receber vocês dois. Tem um monte de coisa que eu aprendi com vocês que eu não perco nunca. Inclusive, essa semana eu fui descobrir que uma coisa que o Léo falava há 5 anos atrás, na verdade, é uma ideia do Gramsci, que ele sempre falava que nada é por acaso, tudo tem uma intencionalidade. Aí eu fui ler e descobri que isso também não era por acaso, isso era do Gramsci. Mas o Gramsci não reclamou, eu tenho um pedaço da fonte, era na aula. Os livros da Karine eu sofro procurando o livro para comprar até hoje, os livros que ela indicava nas aulas, inclusive eu consegui comprar alguns agora, então muita coisa que eu aprendi com vocês me serve muito até hoje, então muito obrigado pela participação. Então a gente vai ficando por aqui, não deixem de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente soltar um episódio novo. Toda quinta-feira tem um episódio novo aqui no nosso canal do YouTube e nos agregadores de podcast, todos possíveis também. E a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal!